Bom, nós estamos aqui a um dia da votação, que vai ser amanhã. Nós vamos ter que esperar para ver o que vai acontecer, né? Não dá para a gente fazer um prognóstico nessa altura. Olhando a propaganda do PT, da imprensa progressista em geral, a gente vê aquele ar de vitória, né? Ganhamos a eleição. Eu acho que não dá para dizer isso daí. E nós vamos ter que esperar para ver o resultado. Tá? Pelas pesquisas, pelo que elas valem, né? Aqui tem um fato positivo que é o seguinte, que a gente não deve deixar que as pessoas passem por cima disso daí. Ficou muito claro na eleição que as pesquisas são um instrumento de manipulação da opinião pública. Erro de 10% na pesquisa não é erro. Seria, na verdade, quase que um crime eleitoral, que foi praticado por esses institutos de pesquisa que não são isentos, né? Tem gente que fala assim, os institutos de pesquisa sérios. Os chamados sérios são os piores de todos, porque eles são os que manipulam efetivamente a eleição. Alguns sob o controle da Rede Globo, outros da Folha de São Paulo, ou seja, daquilo que até pouco tempo atrás todo mundo chamava de partido da imprensa golpista. São eles que controlam esses dados aí, né? Os militantes do PT eles estão vivendo aquela fantasia de que o que aconteceu no golpe de Estado foi uma espécie de terrível, né, imprevisível, inesperado e que não será repetido acidente político. Né? Não se sabe por quê essa gente se juntou para derrubar o governo do PT. Agora as coordenadas mudaram. As pessoas que derrubaram o governo do PT são apontadas como sendo democratas, né? Inclusive, eu vi nas redes sociais muita polêmica em torno da votação no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul nós temos 2 candidatos burgueses, que são a escória da escória da escória da escória da política nacional. Os 2. E aí, algumas pessoas, não se sabe bem por quê, não sei se elas têm interesse material nisso, porque intelectualmente é difícil, elas vêm a público dizer o seguinte, que um dos candidatos, Eduardo Leite, é melhor do que o outro. Né? Aí as alegações são o seguinte, não, o Eduardo Leite, ele negocia. Eu nunca vi isso daí. Né? Pelo que eu saiba, nos 4 anos do governo Eduardo Leite, porque ele governou 4 anos, não apareceu agora, o instrumento principal de negociação dele era o cacetete da PM. Professores, funcionários foram duramente agredidos por essa pessoa. O Onyx Lorenzoni será pior? O que ele vai fazer? Ele vai trocar o cacetete da PM por um fuzil que a PM vai atirar no pessoal? Acho que vai ser exatamente a mesma coisa. Com a diferença que é a seguinte, se o Eduardo Leite ganhar, como ele responde aos interesses dos banqueiros, de um modo geral, ele vai impor, como ele fez nos primeiros 4 anos, um governo ferozmente neoliberal. Muito mais neoliberal do que o outro candidato. Né? Então, criou-se o mito de que essas pessoas, que são uma escória direitista da política nacional, que deram o golpe de Estado em 2016, que colocaram o Bolsonaro no poder, agora nós teríamos que reconhecê-las todas como grandes democratas. Não dá para acreditar nisso daí. Quem acredita nisso daí está viajando, está fora da realidade, né? E não tem a menor noção do que efetivamente está acontecendo. Né? Então, uma parcela, né, dos petistas, eles atuam como se, de repente, todos esses vampiros e lobisomens da política nacional estivessem a favor da democracia porque apareceu uma pessoa de nome Bolsonaro. Né? E aí o pessoal fala o seguinte, não, mas o Bolsonaro é pior, veja como ele faz, veja a posição dele contra os negros, as mulheres, a posição dos outros é exatamente a mesma.
Só que os outros são mais dissimulados. É a grande diferença, né? Veja o caso, por exemplo, da Simone Tebet, que está se transformando quase que numa heroína da luta popular, porque ela aparece fazendo figuração na campanha do Lula, que é muito útil para ela, pouco útil para o Lula, extremamente prejudicial para os trabalhadores. Simone Tebet é uma representante autodeclarada, não sou eu que estou falando, dos latifundiários do Mato Grosso do Sul, né? Eu vi ela no debate na televisão falar assim: eu sou do agronegócio, que é um nome fantasia conveniente para o famoso, antigo, velho e muito conhecido latifúndio. Quando você fala agronegócio, eu até imagino, né? As pessoas que não conhecem o Mato Grosso do Sul, não conhecem o Pará, não conhecem o Mato Grosso, Goiás, Tocantins, a pessoa imagina assim um empresário moderno, né? Que dá assistência social, uma espécie de empresário meio mitológico, né? Como esses empresários da tecnologia, né? Como são apresentados os empresários da tecnologia. Não é nada disso. Esse aí é o velho e bom latifúndio, né? Eles atacam a população pobre de maneira violenta. Se você se rebelar contra isso, a sua expectativa de vida diminui drasticamente. Esses latifundiários têm pistoleiros que atacam toda a população sem terra, os índios do Mato Grosso do Sul, né? Nós mostramos na campanha eleitoral, através do companheiro Magno de Souza, que é um índio Guarani Kaiowá, que ele teve mais de uma pessoa da família assassinada pelo latifúndio. Simone Tebet é representante dessa gente. Ela não é nem um pouquinho democrática. Não sei direito também o que significa você falar que um político burguês é democrático, né? Porque ninguém nunca viu essa democracia. Pega o Alckmin, por exemplo. No seu governo em São Paulo, ele baixou a ripa em todo mundo da maneira mais violenta possível. Se isso é ser democrata, então todo mundo é democrata. Mussolini era um democrata também, nesse sentido. Mas está se criando essa mitologia, né? Nós temos aí, hoje em dia, o único problema nacional é o Bolsonaro. O resto da política burguesa é uma maravilha. Mas por que o Brasil estava nesse lodo antes do Bolsonaro emergir como grande líder da política de direita? Ninguém sabe explicar. Por que o país está andando para trás em termos econômicos? Por que a população está numa situação deplorável, né? Não é simplesmente por causa do Bolsonaro. Bolsonaro é um dos, né? Mas é o conjunto da classe capitalista, né? Entreguista, violenta, repressiva, inimiga do povo, inimiga da população negra, inimiga das mulheres, inimiga de todo mundo que afete os seus interesses. Então, quer dizer, a eleição, né, um lado da eleição que a gente tem que colocar muito em destaque, podemos falar um pouco mais disso depois, é que, numa série de questões, a eleição é um retrocesso ideológico. A campanha eleitoral da esquerda é um retrocesso ideológico. Nós vamos ter que nos ver com essa questão no próximo período. Eu só não acho a coisa tão grave, porque eu acho que, independentemente do resultado das eleições, as contradições vão ser tão agudas que as peças vão começar a se deslocar para o lado correto no tabuleiro da situação política, né? Ou seja, que as pessoas que tomaram carona na campanha do Lula não vão conseguir manter a farsa, né? Eles já não conseguiram manter a farsa no período anterior, não vão conseguir manter a farsa agora, né?